Gente, Luciano Doll aqui da Imbix e eu tô hoje super feliz, apesar do frio, né? Tá frio na cidade aqui onde a gente é sediado, em Ponta Grossa, no sul do Brasil, né? Mas eu tô super feliz porque eu tô recebendo aqui na Imbix a Fernanda e o Diego, né? Que vão falar um pouco de tecnologia e tecnologia de ponta para perfuração de poços artesianos, né? Quem nunca teve ou pensou ou teve alguma situação envolvendo água, né? A água é... Quando a gente não sente falta, tudo bem, mas quando a gente sente falta ou tem algum tipo de crise hídrica, o problema, a gente acaba pensando nisso, é um problema. E eles têm uma tecnologia, por isso que a gente está aqui conversando com a Fernanda e com o Diego, da Hidroponta. É uma satisfação, que é uma empresa que faz parte aqui do ecossistema da Imbix. E eu vou encher vocês de perguntas, porque é um assunto legal, é um assunto curioso, e é por isso que é um prazer recebê-los. Fernanda é diretora comercial, o Diego é diretor técnico. Eu quero que vocês se apresentem primeiro e eu já vou engatilhar um monte de perguntas para vocês. Oh, meu Deus, que bom. Então, meu nome é Fernanda, eu sou diretora comercial da Hidroponta, também participo das decisões de marketing da empresa. E é uma honra estar aqui, muito obrigada por nos receber. Legal. Eu sou o Diego, eu sou diretor operacional, praticamente, de todas as funções ali que envolvem a parte operacional e técnica, eu faço parte e sou um dos sócios da Hidroponta. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta assim curiosa, né? Porque a empresa tem 4 anos, é isso, né? Isso. Como é que foi o processo empreendedor? Eu agora vou fazer uma pergunta do ponto de vista até do empreendedorismo como professor, né? Como é que foi assim, quando que vocês identificaram que isso era uma dor de mercado e que fazia sentido entregar, ter essa proposta de valor para o cliente? Então, nossa empresa, ela tem 4 anos já fazendo perfurações de poços, mas a gente vem de uma empresa de engenharia que tem mais de 15 anos. Legal. E essa empresa de engenharia fazia perfurações, um dos braços dela é perfurações para prédio, para casas, perfurações de solo. Tá. Então a gente já trabalhava nesse meio. E sendo parte do braço de engenharia, a gente fazia construções também. E um dia a gente precisou de poço. Então a gente contratou uma empresa de poço, a gente tinha aquela área, falou, onde você quer? Ele escolheu um lugar lá, falou, pode ser aqui, ou o senhor escolhe. A gente furou e não deu água. E furou e não deu água, como é que faz agora? Eu falei, ou você fura mais, ou muda de local. A gente furou mais profundo, e chegou numa altura ali que a gente estava com medo que não desse água, e não deu água. E como é que funciona? Então, a gente numa furou obra que o escritório de vocês estava atendendo. Era uma obra que a gente tinha que entregar e no escopo dessa obra envolvia poço artesiano. Certo. Entregar um poço artesiano. E assim, como a gente nunca tinha feito poço, a gente falou, contrata uma empresa e faz o poço. Entendi. E entrega. E não é assim, não é você contrata e entrega, você contrata um furo. Simples. Você não contrata um poço. Depois que a gente foi entender, daí furou 1, furou 2, no terceiro conseguiu encontrar água. Só que o preço que a gente tinha naquele contrato era X por poço. E quando a gente foi entregar, praticamente ficou mais que o triplo. Então a gente levou prejuízo naquele poço e eu tentei correr atrás, saber mas pode cobrar um negócio que não entregou? Como é que o Procon se manifesta nisso? Como que funciona você contratar um serviço e não receber ele? Entendi. E ter que pagar? Porque eu paguei por buraco, não paguei por poço. Então, assim, e a gente sendo uma empresa de engenharia, nós, assim, como que engenharia não garante? Porque você faz uma casa, contrata engenheiro, contrata um projeto, você quer garantia. Claro. Você vai abastecer, você quer garantia, você compra um carro, você espera que a empresa entregue. Então, tudo que você compra hoje, você leva. E o poço era a única coisa diferente e o mercado trabalhava assim e todo mundo já estava acostumado e era assim que funcionava. Tá. Então, isso nos deixou assim, será que não tem um jeito da gente entender isso aí? E isso foi a dor que nos fez procurar tecnologia para... Mas, Diego, assim, aí a ideia inicial seria criar uma proposta de valor que você pudesse ter algum tipo de garantia de resultado agindo diferente dessa empresa que na época vocês tinham contratado, era isso? A ideia principal era, será que existe, primeiro a pergunta, será que não existe algum meio
que possa garantir que a gente encontre água, que não precise furar um buraco para saber se tem água. Para dar algum tipo de segurança para o cara que está contratando você. Exatamente. Porque, assim como ele citou, a empresa chegou e perguntou onde você quer fazer a perfuração. Então, não que tinha que ter algo mais técnico, não somente perguntar para o cliente. Ou então, tem empresas que usam o tal do galho de pessegueiro, que hoje eles falam um termo bonito chamado radiestesia. Então, eles vão com o galho de pessegueiro, vão ver onde enverga e falam, olha, é ali que tem a possibilidade de água, mas isso não é cientificamente comprovado, empírico. né? É empírico. Então, na verdade, um Chico Xavier, né? Vamos ver onde que vai dar água. Então, a gente estava em busca de uma tecnologia que fosse diferente, que fizesse um estudo geofísico e que entendesse como que era o solo, fazer um raio-x de fato de onde tem a maior condutividade de água, onde tem a possibilidade de ter maior condução para ter ali um resultado mais efetivo, onde vai ter água de fato. Nós não sabíamos, na verdade, se existia ou não. E quando a gente foi procurar, muito antes de ter o equipamento, a gente ficou surpreso que já existia tecnologia que não garantia, mas ela direcionava. Já existia estudos, a gente viu que a Petrobras hoje só fura para achar petróleo em locais que eles fazem esse tipo de estudo. Certo. Eles não vão lá e fazem um furo no meio do mar para saber se tem água, se tem petróleo ou não. Ele já tem, e é muito parecido o sistema que eles usam. E assim, então daí veio outra pergunta, mas se tem, por que não usa? Daí ficou claro ali, quando a gente pagou 3 poços, a gente entendeu por que não é usado. Porque assim, se você ganha por resultado, você vai lutar para ter a melhor tecnologia para você entregar. Se você ganha por erro, você não vai fazer questão nenhuma de procurar se especializar, porque quanto mais você errar, mais dinheiro você coloca no bolso. Então, assim, é vantagem você não fazer isso para o cliente e deixar a sorte de conseguir entregar ou não. Legal. Antes de falar da tecnologia de vocês, quero fazer uma pergunta básica, parece meio boba, mas eu acho que faz sentido, né? Por que alguém precisa de um poço? Seja na sua casa, num comércio, na indústria, né? Por que eu preciso de um poço? Depende muito do ramo de atividade da pessoa. Pensando numa pessoa física, hoje, para ela ter um poço artesiano, o payback do investimento acaba sendo um pouco mais extenso. Mas mesmo assim, você concorda comigo que hoje você tem uma fatura da Sanepar que você paga mensal e ela vai ser para a vida toda. Certo. Já o poço artesiano, hoje existem várias formas de pagamento que você consegue pagar ele em determinado período e depois você nunca mais vai pagar água na vida. Fora que é uma água que é de qualidade, ela tem menos cloro do que uma água da companhia de abastecimento. Não vai faltar água, tendo em vista aí em problemas hídricos que acontecem nas cidades, você sabe que você vai estar produzindo a tua água. Então, é algo que você vai acabar não passando por esse problema hídrico que tem, né, ocorrido aí com frequência nas cidades. Pensando em pessoa jurídica, tem muitos ramos de atividades que tem a água como fonte até de produção. Vamos colocar um exemplo, as indústrias. As indústrias hoje, muitas delas usam a água ou para uma caldeira ou até mesmo para produção. Então, hoje, para as indústrias é extremamente importante. Imagina uma indústria parar a produção de um dia porque faltou água na produção dela. Fora que o custo, né, do metro cúbico de uma companhia de abastecimento, se ela estiver produzindo água dela, além dela economizar, nunca vai faltar água na produção. E eles precisam de um volume muito alto. Tem casos aí que precisam de 50, 80, até 100 mil litros hora de água. Então, precisa de muita água. Pensando num PJ menor, vamos colocar um comércio, um supermercado precisa de bastante água para açougue, um hotel precisa tanto para lavanderia quanto para abastecer o hotel como um todo. Então, pensando na fatura da Sanepar, acaba ficando um valor muito alto, que ele pode economizar até 55% tendo um poço artesiano. Como assim 55%, Fernando? Porque o esgoto, a pessoa ela vai ter que continuar pagando. Se ela está no meio urbano, ela vai ter que continuar pagando o esgoto, porém a água, ela tem aí essa economia de 55% na fatura que ela teria que ter pago. Veja se eu entendi. Quanto mais ela consumir de modo recorrente a água, mais sentido faria ter o poço. Com certeza. Se eu tenho na minha casa uma fatura baixa, talvez o payback, uma família pequena, talvez o payback não seja
viável. Isso. Né? Isso. É isso? De... É isso mesmo. Isso mesmo. Hoje, por exemplo, dar um exemplo, a gente fez uma perfuração num hotel aqui de Ponta Grossa, Tá. e esse hotel recuperou o investimento em 10 meses. Então, em 10 meses, ele recuperou o 10 investimento meses? no poço e ele nunca mais na vida vai ter esse custo. Só o esgoto. Só o esgoto. Então, assim, E um o investimento... uso de água é infinito. O uso de água, o quanto ele tiver ali, ele pode utilizar. Então, assim, ele tem um volume muito maior, que ele poderia ter mais que o dobro, e ainda ele teria, assim, sem custo adicional. Se a gente comparasse isso com energia, imagina você em 10 meses recuperar o valor do investimento na 10 placa meses e nunca mais pagar. É um investimento, assim, é muito bom. E tem outros locais que é mais rápido, tem outros que é um pouco mais demorado, mas é um payback, assim, muito rápido. Tem casos, por exemplo, de condomínios, que daí a gente está falando num consumo muito alto, porque são 400 unidades, 500 unidades. A gente teve um condomínio que em 3 meses já teve o payback do investimento. 3 meses? 3 meses. Então, assim, é muito pouco. Porque às vezes a pessoa não se dá conta que tem essa solução, claro. É uma solução alternativa. Sim. Eu estava aqui agora, essa semana aqui na Embix, no Mastermind, com vários empresários, eu comentando assim com eles, e o pessoal, mas não tinha ideia, engraçado você ver que eles não tinham ideia que o poço artesiano é uma solução assim, e o pessoal que trabalha com construção, com engenharia, com outras áreas, tem até de hotel que falou, não, no meu hotel não tem poço. Mas você já pensou quanto que você gasta, assim? E é uma coisa, assim, tão simples, assim, que muita gente não tem esse conhecimento. Acha que, quem usa poço é só lá na chácara, lá na fazenda, lá... Não, é uma solução, assim, para todo e qualquer segmento. Assim. Mas você falou o agro, não há dúvida que demanda, faz muito sentido. Uma chácara, uma propriedade rural. Hoje, a parte rural, e hoje onde não chega a companhia de abastecimento... É imprescindível, não existe outra solução além de poço. Tá. Por exemplo, nós temos nosso industrial, alguns locais do nosso distrito industrial que não chega à rede da companhia de abastecimento. Certo. Então, a única alternativa que ele tem é fazer um poço. Tem que ter o poço. Ou pagar um absurdo, que vai ser muito alto, às vezes muito mais que o investimento do poço, para a companhia trazer a rede até lá. Então, às vezes, a gente tem um condomínio aqui que vai ser lançado em Ponta Grossa, que o custo para trazer a rede de abastecimento até ele é muito distante, vai custar aproximadamente 10 poços artesianos para trazer. Então, assim, a solução dele é vai colocar um poço ali e vai resolver o problema. Então, assim, é um investimento com rebate ali muito rápido, muito rápido. Muito legal. E falando do produtor rural, hoje a grande parte dos nossos clientes são produtores rurais, porque além deles terem essa necessidade fisiológica, muitas vezes ali da própria sede, que precisa para abastecer a sede e até mesmo pulverizar a plantação. Irrigação. Muitas vezes, quando tem animais envolvidos, o consumo e a importância é muito maior. Vamos colocar como exemplo ali a bacia leiteira de Castro e Carambeí. Para eles é extremamente imprescindível ter água na propriedade. Claro. Como que a propriedade leiteira ela vai crescer sem água? Porque a vaca hoje ela consome muita água, né? Sim. É um consumo exorbitante. A gente está falando de mais de 100 litros dia de água cada vaca. Ela bebe isso. Isso numa estação amena. Se for no inverno, ela toma menos. Se for no verão, ela toma mais. Isso não pensando ainda na limpeza toda do espaço. Então, pensando numa leiteria que tem 2, 3 mil cabeças de vaca e que tende só a aumentar, porque cada vaca tem o seu bezerrinho. Então, a ideia é que ela vai aumentar conforme os anos vão passando. Tá. Então, se ela não tiver água, como que ela vai estar projetando esse crescimento? Sim. Ela precisa muito de água. Então, tem leiterias aí na nossa região que tem 5, 8 poços artesianos. Na mesma propriedade. Eles têm um consumo aí de 100, 150 mil litros hora. Entendi. De água. E o lugar, né, assim, para você perfurar, né? Porque eu fico pensando assim, na minha casa, né? Num bairro, porque propriedade rural parece fazer sentido, né? Tem espaço. É espaço, então assim, um hotel, casa, como é que é essas restrições, assim, fala um pouquinho disso. Hoje, para a gente perfurar, dá para perfurar
no nosso estado, aqui no Paraná, pode perfurar na área urbana ou pode perfurar na área rural. Não tem nenhum tipo de restrição quanto ao local. Regulamento, regulação, não. Existem regulamentos que você não pode perfurar numa área contaminada, Tá. ou se tem um poço de água mineral ou um poço muito próximo, pode ter alguma restrição de distância. Tá. Por exemplo, se a pessoa às vezes faz um poço num poço de combustível, que tem muito. O pessoal faz poço num poço de combustível porque o lava-cara ali consome muita água. Então, se ele faz isso já para poder livrar daquela fatura ali, Claro. com uma questão de economia. Se ele não fizer bem feito aquele poço e tiver algum vazamento de químico ali ou de combustível, se aquilo entrar dentro do poço, não contamina só ele, contamina O aquífero toda aquela todo. região ali. Então, assim, tem certos cuidados e às vezes tem que ter um olhar mais rigoroso ali para esse tipo de local. Tem uma licença, Diego, que vocês solicitam. Antes de perfurar, a gente tem que emitir essa licença, Tá. que é uma licença que a gente é solicitado ali, que o IAT, que é o Instituto da Água e Terra, ele dá essa permissão para você poder perfurar ou não. E vocês cuidam disso, cara. Isso, não, ele não se preocupa. Zero Ele só precisa burocracia. fornecer a documentação e Do essa imóvel. solicitação, licença e documentação, a gente já entrega para ele e pronto. Entendi, legal. E a questão do espaço, né? Por exemplo, que você falou de um hotel no centro da cidade. Ok, tem o espaço. Normalmente, consegue fazer, naqueles que é 100% edificado, não tem como fazer isso. Mas se ele tem algum recuo, se ele tem um afastamento, ou tem até uma área de estacionamento, dá para fazer. Qual é uma área mínima, assim, média, Diego, que se diga, olha, se tiver X metros quadrados, eu já posso... O poço em si, ele ocupa uma área muito pequena, uma área cerca de 1 metro quadrado. 1 metro. Ele ocupa ali, que a Pequeno, caixa né? que ele faz é bem pequena. O que dificulta é o caminhão ter acesso a chegar ali. Então, é um caminhão grande ali, de uns 12, 15 metros, ele tem que ter um espaço para ele fixar ali e fazer a perfuração. Entendi. Mas, assim, essa é a única dificuldade. Ou ter algum portal que não dá acesso a caminhão, só passa carro. Pode ser um impeditivo ali para conseguir acessar o local. Entendi. Mas tendo espaço para o caminhão conseguir ficar e se posicionar ali, o poço em si não ocupa nada de... E ele consegue ser, assim, totalmente rebaixado. Então, você vai olhar, você só vai ver uma tampa, como se fosse uma caixa de passagem. Ali tem um poço artesiano. Simples. Então, bem simples, assim, esteticamente não muda nada o local. Fernando, você falou que as residências, o payback talvez não vale a pena, né? Mas isso, esses dias eu estava discutindo com uma empresa que é cliente nossa, Bascoski, de energia elétrica, né? A gente estava falando sobre payback de energia solar, né? E daí o Ítalo falou assim para mim, não, veja, depende do consumo que se tem na tua casa. Ele falou, eu tenho cliente que tem piscina, tem não sei o que aquecido, piso aquecido, etc. Pô, a fatura do cara, né? Vocês têm cases, assim, de casas, de residências com alto consumo de água que fez sentido, que impacta, ou é mais industrial, comercial e agrícola? A gente tem, né, uma métrica ali que a gente passa para os clientes, assim, questão de investimento. Se ele gasta mais de R$ 1.500 em água, é um investimento factível de fazer. Legal. Se ele gasta menos que isso, aí ele já não vai ser tanto pela questão de economia. Tá. Vai ser mais dele de conforto e tranquilidade e não querer se preciso, incomodar. Não dependo da companhia. Hoje, aqui em Ponta Grossa, a gente fez um levantamento nos condomínios, mas é um condomínio alto padrão, que é o pessoal que investe para conforto. Tá. Horizontal. Horizontal. Tá. Existem mais de 100 poços dentro de condomínio, que é poço individual, que é exatamente o que você falou. O pessoal vai na casa dele, fura um poço. Individual, nas casas. Individual, nas casas. O vizinho tem um, do outro vizinho, se eu tenho, gostou, tá, vou fazer na minha casa também, faz um poço. A gente também já perfurou poços assim em residências, tendo espaço para o caminhão fixar, a gente vai e faz a perfuração. Mas é muito mais pelo conforto. Sim. Esse caso já já é viabilidade. Isso. E é uma água assim que ele sabe ali que praticamente ele está tirando uma água mineral da torneira. Então, assim, é um conforto mais voltado para conforto e não para economia. Água boa e não depender de uma situação de crise hídrica, etc. Exatamente. Isso. Que tende a ficar cada vez mais latente nessa questão mais comum. Legal. Vamos entrar num assunto que é bem curioso, que é assim, como que é até o início da conversa, né?
como que vocês... Vamos simular aqui o processo. Eu estou contratando vocês, né? E aí, como é que na minha propriedade rural você vai garantir, né, que tem água? E aqui eu quero começar a falar da tecnologia de vocês, né, que não é o galho de pessegueiro, né? Como é que vocês dão a segurança e a garantia para mim, né, que vai ter água, com que risco, percentual de garantia, etc. Eu queria entrar nesse ponto. Esse é bem até legal que você comentou do galho de pessegueiro. Num dos clientes que a gente foi fazer o estudo, ele tinha furado um poço seco. E antes da gente ir lá fazer o estudo, ele falou, não, mas vem aqui. Daí ele pegou o galinho lá e foi em cima do buraco seco ali. E ele falou, mas olha, enverga, pega aqui. E realmente, existe um magnetismo ali que acaba fazendo essa tendência do galho virar. Mas isso com água não tem nada a ver. É uma questão magnética ali que tem, que pode fazer, dependendo da pessoa, consegue fazer essa sensação de envergar o galho. Mas dobrava o galho em cima do buraco ali e era isso, mas não tinha água. Daí ele falou, o que eu fiz, que o rapaz mandou marcar, meu irmão veio que sabe fazer isso, fez e não deu água. Daí a gente foi fazer, e uma dúvida, a questão é, tá, mas daí eu vou contratar vocês vêm fazer isso tudo, e se não tiver água? Isso. E se vocês procurarem e não acharem água? Tá. Então a gente, no nosso contrato de estudo, a gente tem uma cláusula lá que diz, se a gente não encontrar água, ou se for um local que não é propício, a pessoa não vai ter esse custo do estudo. Porque a gente está indo para... Zero. A gente está indo lá para fazer a busca por água, e se tiver achou um ponto ali, mas ele não é confiável, e a gente não vai se arriscar a perfurar naquele ponto, também não tem nenhum custo. Porque a gente inviabilizou a operação. Inviabiliza tanto para nós quanto para o cliente. É um risco que ambos não vamos correr. Tá. Então, a gente primeiro, ele nos contrata, a gente vai fazer esse estudo, vai verificar na propriedade dele quais os pontos preferíveis ali, ou melhores, que vão ter a possibilidade de ter água. Então, não é que todo ponto vai ter água, não. Ele vai nos trazer indicadores que vão dizer, esse ponto é melhor, é o mais favorável possível. Por exemplo, eu tenho mesmo um terreno numa área rural de 1.000 metros quadrados. Eu não tenho poço. Quem sabe a gente já sai com o contrato fechado daqui, né? Eu não tenho poço e eu tenho uma área edificada pequena, né? Eu quero saber se tem água lá. E 1.000 metros, não é grande, né? Mas não é pequenininho. Como é que é esse processo? Onde é que eu vou achar aqui? Aonde que tem água? É legal isso, porque assim, é uma casa de lazer ali, um campo. Às vezes, até justificar esse investimento, mas quanto que eu posso gastar nisso, né? Às vezes o investimento fica... Tem clientes que falam, é mais fácil eu comprar galão de água, de mineral, eu levar, do que eu furar um poço. Então, nesse estudo que a gente faz, ele vai nos dizer o local. Então, assim, são colocados vários pinos metálicos no chão, e ele consegue ver lá dentro do solo, como se fosse um bolo cortado, assim. Você consegue olhar e ver as camadas ali. Ele vai nos mostrar, em tal profundidade tem uma grande condução de água. Condução não, uma condução, não de água. Tem um local muito condutivo. E tem locais mais resistivos. Onde é muito resistivo, provavelmente é uma rocha maciça. Você vai furar, não vai ter água. A gente procura esses locais com maior condutividade. Então você mapeia essa área como se fosse um raio-x. Um raio-x, vai dizer, olha, aqui nesse ponto aqui é o de maior probabilidade de água, é isso? Tem uma maior condução e uma menor resistência. Então, provavelmente, se for para ter água, vai ser nesse local. E ele já nos passa a profundidade. Então, baseado na profundidade, a gente consegue montar um orçamento. Não é um orçamento genérico, é um orçamento, olha, dentro dessa profundidade, a gente vai perfurar isso aqui e nessa profundidade vai ter água. Se eu furar lá e não tiver água, eu posso fazer um segundo furo, mas sem custo adicional. Se eu tiver que fazer 1, 2, 3 poços, vai ser sem custo. Eu vou ter que cobrar aquilo mesmo que eu já tinha passado antes. O resumo é assim, eu não pago furo, eu pago água. Paga água, exatamente. Então, assim, a gente vai e você já tem uma previsão orçamentária. Porque, assim, o que a gente sentiu no mercado também, que acontecia muito quando a gente conversou, antes de montar a empresa, a gente conversar com os produtores, eles falaram, olha, eu guardei, assim, o ano inteiro, a safra, o que sobrou, tudo, juntei ali 80 mil para fazer um poço. E o pessoal veio aqui e não deu água. Imagina, era a economia daquela família ali, de tempos ali trabalhando, assim, e eles tinham que ali, e eles queriam expandir. Então ele falou, deixei de comprar vaca, eu deixei porque eu precisava de água. Então, assim, como que você consegue dar uma previsão para ele, olha, ou falar ele correr atrás de crédito, corra atrás desse crédito, faça um empréstimo bancário,
para você conseguir ter esse valor. Então ele não pode fazer isso contando No com a escuro. sorte. Entendi. É também porque sem a tecnologia você não consegue saber a profundidade que vai encontrar água. Então, muitas vezes, na cabeça, até pelos orçamentos serem enviados de 100 metros, vamos colocar um exemplo. Chegava lá na hora e dava 300 metros água. E daí ele tinha se programado financeiramente com o valor de 100 metros e não de 300. E de 300 acaba ficando mais caro, até por conta de quantidade de fiação, tubulação, bomba maior, enfim. Então, o fato da gente fazer o estudo não é só saber onde tem água, mas também ter uma previsão financeira de quanto a pessoa vai gastar antes de fazer o poço. É um pré-projeto, É um uma pré-projeto. especificação. É como você fazer uma casa. Sim. Quanto que vai custar essa casa também? Cadê o projeto dela? Você sabe o tamanho dela? E assim, engana-se as pessoas que acham que é um mar de água embaixo do solo. Porque tem muita gente que fala, não, mas aqui, olha, eu furei aqui para fazer a minha casa, em 10 metros encontrei muita água. Aqui praticamente é um... Tem água por tudo aqui, assim. Engana-se a pessoa que pensa dessa forma, porque a gente não está buscando água do lençol freático. O lençol freático é uma água mais contaminada, ela veio da chuva, e ela se acumula ali no solo, ali no início. É duas águas. Existe essa água de cima, que é a água da superfície, que chove ali, infiltra, até chegar na rocha, que é essa água que fica, a água do lençol, que é uma água que a gente costuma isolar. Então, por que isolar ela? Seu vizinho ali tem uma fossa, a água vai estar minando pelo lençol. Se morrer um animal, se derramou um produto veneno da safra ali, derramou no solo, vai infiltrar, vai estar todo contido nesse lençol. Então a gente fura essa camada até chegar na rocha, isola, faz um isolamento sanitário ali de toda essa parte, aí a gente começa a furar na rocha. E vai pegar a água que está contida lá na rocha, que é uma água do aquífero. Então é uma água que por processo natural, ela já fez aquela pré-filtragem, já foi filtrada. Então por isso que a gente fala, ela é praticamente uma água filtrada mineral. Limpa. Qual o metro quadrado ali? Qual é a profundidade média que é encontrada dessa água? Então, isso varia muito. De região, varia talvez. de região, de locais. Por exemplo, em Ponta Grossa, a gente hoje praticamente tem 3 situações. Tem uma situação próximo ali à maltaria, que é um material mais poroso, lá embaixo, que ele tem muita água. Então, ele é uma profundidade ali, 200 metros ali, a gente já consegue atingir. E uma boa quantidade de água. Uma boa vazão, mesmo. vazões grandes, Ali naquela área ali. Aqui é a parte central de Ponta Grossa. Aqui a gente já vê que tem uma dificuldade muito grande de água. É uma água que normalmente precisa de tratamento. Então é uma água que você tem que fazer um bom tratamento nele, porque é uma água que tem muito minério, muito excesso. Tem locais... Como é que é esse tratamento? É um filtro que é dimensionado para o modelo da água que você extrai. Então você faz a perfuração, coleta aquela água, manda para análise, o laboratório te dá. Tem muito ferro, tem magnésio, aí vai ser dimensionado um filtro para combater esse tipo de mineral, segurar eles para água passar. Tem até água salgada aqui em Ponta Grossa. É mesmo? Que você experimenta ali, tem um gosto de sal. Praia. Parece que você está tomando água do mar. E assim, mesmo assim, é um tratamento mais alto, e mesmo assim, principalmente os hotéis fazem, porque financeiramente... Vale a pena. Você falou de 10 meses de payback. E qual é a profundidade do centro aqui? O centro aqui tem profundidades aí a partir de 160 metros, assim, um pouco mais, 180, assim. E tem alguns... E no distrito industrial mesmo, que é mais pro lado da Heineken ali já são poços mais profundos. Existem locais que tem o poço mais raso, com 150 metros já consegue pegar água, mas grandes volumes ali a gente chega a 300 metros ali de profundidade. É que também depende da quantidade de volume que o cliente quer, porque talvez tenha uma primeira entrada de água, mas aquela primeira entrada de água entregou 2, 4 metros cúbicos hora. De vazão. Isso. E pensando no distrito industrial, que eles precisam de muita água até para produção, eles falam, não, vamos até 300 para ver o que dá, né? Teve alguma situação assim, Fernanda, de chegar num ponto, achar água e às vezes a vazão desse ponto não ser suficiente e ter que aprofundar? Isso é comum? Se tiver possibilidade de entradas de água. Como a gente tem aquele gráfico e consegue ver, muitos clientes nos procuram, eu tenho um poço de 150 metros. Compensa eu aprofundar ele para 250 para aumentar a vazão? A gente fazendo o estudo em cima do ponto dele, a gente consegue falar, olha, você furou até aqui e se você ver, você não está nem na melhor área. E já tem uma água. Se a gente perfurar, tem possibilidade. Como ao contrário.
Mas então a tecnologia de vocês, ela mapeia essa relação da profundidade com a possibilidade de vazão Com a possibilidade de entradas de água. de entradas de Que água. vão ser proporcional ali ao aumento Que de é vazão. a vazão. Existe algo também bem interessante, às vezes é bom explicar porque as pessoas, eu sinto que tem muitos clientes que às vezes não entendem como que funciona lá embaixo. Aham. Não é assim, você vai perfurando, vai chegar num ponto que vai acabar uma laje ali e ali vai ser um mar de água. Tá. Não é assim que se comporta lá embaixo na nossa região. Não é uma caverna. Aham. Caverna existe aqui em Ponta Grossa ainda, cavernas que tem água, que assim, o objetivo de lá é chegar na caverna mesmo. Aham. É a gente furar e chegar nas cavernas que contém Tem água. esses- Então você fura lá embaixo, realmente é uma enorme caverna de 60 metros de altura ali quase. Água. E tem água, muita água lá dentro. Então esse é o objetivo daquela região. Tá. Itacoca ali, perto da igrejinha ali, aquela área ali, é isso. A gente já sabe que vai furar lá Meu esperando isso. terreno ali. É ali. Então provavelmente seja caverna, dependendo da profundidade que chegar lá. Puta, eu quero uma caverna cheia de água. Então assim, e nos outros lugares não. Nos outros locais é uma rocha que tem lá embaixo, e essa rocha tem várias fraturas, e por essas fraturas que caminham a água. Então você tem que chegar nessas fraturas. E nosso equipamento, ele não mostra onde que está conduzindo bem, é provavelmente a área mais fraturada. Então é isso que a gente está buscando no perfurar. Igual você falou, acontece de furar e querer pegar mais vazão. A gente tem um exemplo aqui de uma indústria bem grande aqui de Ponta Grossa, no Distrito Industrial, que eles tinham 5 poços Tá. já. E não era uma área muito grande, área de poços, e eles tinham 5 poços. Um dava 2, outro dava 5.000 litros, tinha um outro que dava 12 e tinha um outro que dava 15. Então eles tinham entre 2 a 15. Vários Profundidades diferentes. Profundidades diferentes, locais diferentes. E assim, eles falaram, a gente queria um poço que tirasse muito mais água e eliminasse os poços pequenos que dão muita manutenção, sim. dão muito trabalho. Uhum. E é um investimento que você não quer estar tendo. Tá. Que às vezes gastando mais em manutenção do que furar um novo poço. E a gente fez o estudo em cada poço desse para entender por que um entrega 2 e por que o outro, como que aparece, como que se comporta lá embaixo. E a gente pesquisou o melhor, e a gente entendeu como que funcionava, e daí foi em toda a fábrica, fazendo vários locais de estudo para ver o lugar que era melhor. Tá. E a gente furou um novo poço. Eles tinham um poço de 100 a 300 metros. Esse poço que a gente furou ficou com 180 metros. Ele ficou com 50.000 litros por hora. De vazão. Então eles desativaram todos os outros poços Olha que legal. para ficar só com um poço, que esse poço supriria a fábrica inteira e sobraria ainda. E vocês tinham feito os outros poços Não, também? Não. Eram poços que eles já tinham furado muito antes lá, empresas aí de 20 anos. Então, assim, eles já tinham esse histórico de poços, e daí o medo deles é justamente isso. Vamos fazer um investimento, mas será que vai dar certo? Então, a gente fez o estudo, achou o melhor ponto, e normalmente onde a gente faz o estudo é o melhor ponto. Se você, às vezes, tem uma vazão, eu quero encontrar 30 mil, preciso de 30 mil. E a gente fez numa área ali, encontrou o melhor ponto e deu 10, dificilmente vai ter outro ponto que vai dar mais que isso. Entendi. Porque o local que o estudo aponta normalmente é o de melhor vazão. Tá. E acontece muito até, eu acho que um dos maiores cases de sucesso nossos, né, principalmente relacionado ao público rural, nós fomos num produtor rural que ele já estava desenganado. Ele falou, meu Deus, eu fiz 10 poços artesianos, só um deu água, e eu tive que pagar os 10, então ele teve um custo similar a 800 mil reais. Nossa. Como ele é um grande produtor, ele acabou, enfim, pagando, mas ele estava muito descontente. E nós chegamos lá para falar, né, que a gente tinha um método diferente de trabalho. Ele quase saiu com a espingarda. Ele- Falou em poço, Aham. ele falou, mas sua, né? Eu prefiro Pesada, hein? colocar a cisterna na minha fazenda inteira do que fazer poço de novo. Daí eu expliquei para ele que o nosso método era diferente, que ele não teria custo se não desse água. Aí ele falou, ele tem um jeitão todo diferente. Ele, então, pode estacionar aí, Faz aí. já que eu não vou ter Não custo. vou dar um centavo até Encontrar sair água. daí. E foi dessa forma. E interessante que as outras empresas fizeram esses 10 poços muito próximos ao rio
tem um rio lá na propriedade dele. Como que não tem água, né? O pessoal pergunta, puxa, mas se tem rio, deve ter água, né? Deve ter muita água. E fizeram todos próximos ao rio, porque era uma baixada e existe essa mitologia dizendo que perto da baixada, né? é uma crença, tem mais água, né? Então foram feitos, né? Esses poços, não deu água. E ele falou, vocês não vão fazer aqui perto? E a gente, não, vamos fazer o estudo primeiro. Então não é só esse estudo geofísico, a gente também tem um geólogo na nossa operação, onde ele faz o estudo geológico da região com relação a relevos e tudo mais, já nos indica alguns pontos. Tanto o cliente fala um ponto que ele acha interessante fazer, quanto nós também fazemos esse estudo em casa primeiro, lá no escritório. E nem sempre vai bater. Nem sempre o que ele quer, o lugar que ele onde quer, vai É ser o local onde vai ter mais, água. é. Porque pensa assim, você falou de uma propriedade de 1.000 metros, é pequena, a gente consegue fazer aí o estudo na Estudo propriedade rápido. inteira. Agora imagina uma propriedade Enorme. rural imensa, a gente vai Claro. ficar um mês fazendo, então a gente já vai direcionados através do estudo geológico do nosso geólogo. E daí a gente vai fazer esse estudo depois com os pinos Pontual. metálicos, né? Legal. Que é o geofísico pontual nos pontos onde ele já determinou. Sugeriu. E ele tinha sugerido lá no topo, praticamente, da propriedade, onde até o nosso perfurador, que tem 30 anos de experiência, a nossa equipe toda, como um todo, é bem experiente. Ele falou, duvido que vai ter água aqui em cima. Se não tem no água lá topo da embaixo, montanha vai vai ter ter lá água. em cima. E daí a gente falou, bom, vamos fazer o estudo, né? A gente confia no nosso equipamento. E fizemos o estudo ali e apontou, né, a condução. Daí a gente falou, bom, vamos fazer, né? E ali, como o histórico já era ruim, e foi legal que a gente teve que investir num equipamento novo, porque o primeiro equipamento que a gente utilizou lá não mostrou nada de água. A gente ficou mais de uma semana lá fazendo esse estudo geofísico e não tinha condutividade nenhuma. E daí a gente falou, olha... pro produtor. Aguenta aí, fique tranquilo que a gente não vai largar o osso. A gente vai continuar até a gente poder encontrar um ponto. Porque para nós também era um desafio quanto empresa, né? Claro. E era fato que se desse água nele, a gente ia conseguir comprovar o nosso método. E daí, quando o Diego falou, olha, eu vou importar outro equipamento que eu vi que é melhor do que o nosso. E daí a gente importou o equipamento para fazer esse estudo. Demorou mais ou menos uns 2 meses até a gente entregar de fato esse estudo para o cliente. Mas a gente identificou no meio da soja dele, lá no topo da montanha, a gente identificou uma condutividade. E nós fizemos lá. Hoje esse poço ele tem 8 metros cúbicos hora. É o poço que ele tem maior vazão da propriedade. Ele é um dos maiores produtores de leite lá de Castro. Então ele está muito contente. E ele estava engessado, assim, em questão de expansão. Sim. Porque ele não conseguia mais expandir por Falta de falta água. de água. Ele não conseguia. Ele falou, olha, eu já estou com um déficit de água com as vacas que eu já tenho. Entendi. E eu não consigo expandir. E agora, esses tempos, a gente foi lá, nossa, está fazendo diversos barracões, está quase dobrando o potencial dele justamente O impacto que deu no negócio, né? E não assim, é só água, né? Não, E para o produtor, aí muita gente fala, puxa, mas por que ele não pega água do rio? Então, a gente está falando de locais onde as vacas são confinadas. Então, mesmo que ele pegue água do rio, ele teria que fazer todo trazer um encanamento, tudo, tratar essa água, porque as cooperativas a cada vez estão mais exigentes, até por conta do público, né? Normal. Que bom que estão. Então, eles hoje, o produtor, ele ganha até um valor melhor pelo litro vendido do que ele comprovar que a água dele é de qualidade. Ele tem vários indicadores e um deles é a própria água. A água é um dos principais indicadores Olha, que eles que têm de legal qualidade pro leite. Então, a gente tem um cliente lá que ele consegue quase 40% a mais no recebimento dele pela qualidade que ele entrega não só da água, né? No caso desse cliente limpeza, em específico, é tudo assim. Extremamente organizada a propriedade. Um dos quesitos ali é a água. A qualidade Viu? da Me água. falem assim da tecnologia. Qual é a mágica? Né? O que é? Tem um equipamento, importou outro. Como é que é esse o que dá para falar e o que vocês podem falar? Hoje a gama de equipamentos é gigantesca. Quando você procura ali equipamentos para encontrar água. Existe uma gama, mais de 1000 assim, tipos de equipamentos que tem. Só que o grande problema é esse, qual deles funciona? Desde o galho de pessegueiro. Tem de tudo que você imaginar. Tem grupos assim que o pessoal todo dia eles mandam um diferente que eles inventam, assim, esse aqui acha. Então, assim, realmente o problema é a aferição, mas
qual desses funciona? A gente teve experiências de comprar equipamentos que chegaram uma hora que a gente estava quase desistindo de perfurar, porque a gente não ia conseguir cumprir o nosso requisito básico, que era garantir. Então a gente sofreu assim diversos erros e pagou por isso, porque a gente não cobrava do cliente, então todo investimento nosso, perfurar, combustível, pessoal, tudo, era da empresa. Claro. E a gente, na verdade, assumia isso aí, risco. Porque era a nossa prerrogativa ali, valor. de trabalho. E assim, isso nos forçou ao quê? Vamos pesquisar o que existe de melhor. A gente nos forçou a verificar diversos tipos de equipamentos. Até que a gente conseguiu encontrar o equipamento ideal, justamente para ter a maior probabilidade de assertividade. E tecnologias também, diversos tipos de tecnologia de encontrar. Hoje, graças a Deus, a gente faz esse estudo geofísico com a mais atualizada que existe até o momento. Vocês já tiveram quantos tipos de tecnologia diferente até chegar ao atual? A gente teve 4 equipamentos. 4 equipamentos. E cada um tinha seu nível ali de precisão. Teve alguns que nem tinha precisão, era mais sorte. A gente sentiu que o equipamento era sorte do que precisão. Então a gente teve esse aprendizado e evoluindo em... Investimento alto, investimento alto. Importadas. A gente até brinca que era mais fácil comprar um caminhão novo de perfuração. Ficou mais barato um caminhão de perfuração do que o tanto que a gente investiu em tecnologia para poder aperfeiçoar. E isso também nos fez se destacar, porque hoje a gente não faz esse estudo só aqui na nossa região. Hoje a gente faz em Goiás, faz no Mato Grosso, faz no Brasil inteiro. A gente está trabalhando, levando essa parte, pelo menos a perfuração é mais difícil, porque é equipamento físico ali, então melhor furar lá. Do local. Apesar que os clientes queriam até a perfuração, porque como a gente dá faz garantia... tudo, né? É verdade. A gente tem alguns clientes em São Paulo lá que eles, não, venham aqui, eu quero vocês aqui, faço estudo e venham. No Mato Grosso também venham aqui, faço estudo e venham perfurar. Então a gente também faz essa parte, dependendo de cada caso. Mas assim, para o Brasil inteiro, e hoje assim, a gente fala assim na nossa região, que é o investimento mais baixo em perfuração de poço. Mas lá para cima, quando o pessoal usa para irrigação, é algo assim muito significativo. É poços ali de 2 a 3 milhões ali que a pessoa vai gastar num poço. Então assim, é algo que a pessoa fazer um investimento para saber o melhor local, é significativo, é determinante na execução do projeto. Qual é a margem de erro do equipamento de vocês? Você dizer assim, ó, aqui vai dar água e eventualmente não dar água. A gente tem possível estimar isso? A gente consegue estimar isso. Hoje a gente até tem um critério de segurança nosso, que se não der menos de 87%, já é considerado uma área de risco para nós, perfurar. Então, assim, que o próprio embora que o risco é de vocês. O próprio equipamento, ele nos mostra em porcentagem, qual que é a porcentagem de acerto. Então, assim, hoje a gente entendeu, até porque diferente de outras empresas de geofísica, como a gente dá garantia e perfura também, então a gente já consegue saber o índice de acerto e erros, né? Por histórico. Então, a gente viu que com 87% do equipamento nos mostrando que dá 87% ali, a gente tem uma margem de erro de 12%. Que está dentro já da margem que a gente acredita, né? E realmente acontece erros. Já aconteceu várias vezes de fazer poço e não dar água, né? A cada 10, um dá errado e a gente tem que refazer. E tá tudo bem, porque a gente entende que faz parte do nosso negócio. Também, né? E assim, exatamente. Pro cliente, né? É muito importante isso. Eu brinco que é mais ou menos ele juntar 10 produtor rural e falar, viu, nós 10 vamos comprar uma caminhonete de 150 mil. Porém, uma das pessoas vai pagar e não vai levar. Imagina o risco disso, você entrar nesse grupo de pessoas, aí eu faço parte dos 10 ali, posso comprar ali, mas eu não vou levar. Então, assim, a gente assumindo esse risco, traz uma tranquilidade enorme ali. Nossos clientes não ficam, diferente de um poço, quando a pessoa contrata ali, o dono fica do lado do poço ali, com o rosário na mão, torcendo para dar água, para poder... Nos nossos clientes, eles nem ficam. Eles não acompanham nada, eles vão lá, depois só me conta se deu água. Então, assim... Na verdade, quem reza é vocês, né? Praticamente. Então, assim, é bem legal. bacana. Gente, por último,
qual é o investimento, né? Ou dá para falar em números, ou depende do lugar, da profundidade, para o cara assim que nos assiste agora para entender assim, será que cabe no meu bolso, faz sentido para mim ou não? Só para falar, até a questão do investimento, para a pessoa saber quando a gente faz o estudo ali, a gente não só faz o estudo do local, a gente também mapeia todos os outros poços ao redor daquela região cadastrados. Então, eu sei que o vizinho dele ali tem um poço de 250 metros. Eu sei que o outro vizinho tem 150. Então, a gente consegue ver essa média da região, média de vazão também. O equipamento faz isso não, ou isso não? Isso são dados cadastrados no EAT. Perfeito. Então, você consegue fazer todo um levantamento. É que dentro do nosso relatório, a gente já coloca esse levantamento para o cliente ter ciência, até para a gente cruzar os dados do próprio, o que o equipamento nos mostrou, versus o que já tem na região. E acontece, às vezes, falar, tua propriedade, mesma região, todo mundo aqui com 150 metros, na tua propriedade vai ser 200, 300 metros. Então, isso já é bom para a pessoa se preparar financeiramente. Lógico, opa, estou preparado. Ah, não, para mim não compensa o investimento se for dentro desse valor. Então, ele ter esse norte. Então, assim, hoje, a gente parte aí de investimentos aí, de poços, a partir de 55 mil na nossa região, até 150 mil, assim, dependendo do que for e dependendo muito da vazão. Às vezes vou tirar muita água, precisa de uma bomba muito mais forte, precisa de cabo mais forte. Então, assim, varia um pouco disso. Mas é uma média isso. É de 50, 60 a 150. Mil. Tem regiões que é muito mais profundo. Você precisa furar 450, 500, 600 metros. Basicamente, as variáveis são profundidade e vazão. Exatamente. Que é o que vai interferir diretamente no impacto do consumo do cara, né? A gente teve um outro desafio aqui, que foi ali na... A Visconde, aquela que vai lá pro Kalinowski lá, não pro Bocaina. Não, pro Bocaina ali. Não é no Souza Naves. Souza Naves. Porque a Souza Naves é conhecida por uma região ali que não tem água. É mesmo? Você falou em água ali, é ruim de água. O pessoal tá escaldado ali de perfurar. A maioria das empresas ali já perfuraram e não encontraram água. Tem uma concreteira ali que perfurou 600 metros, fez investimento ali, quase meio milhão, 600 metros e não encontrou água. E a gente foi convidado lá para... o rapaz escutou na rádio. Vem, damos garantida. Ele nos ligou, falou, viu, eu gasto aqui quase 10 a 12 mil de água por mês, só água. E ele, assim, tá acostumado a pagar isso. Foi o problema que foi quando a Sanepar, a companhia de abastecimento, deu o problema. Ele ficou na mão, teve que parar a produção de concreto por causa da falta de água. Ele falou, não, eu não quero depender disso. Como vocês dão garantia, faça o furo aí que a gente... E assim, o vizinho dele de muro, que era uma churrascaria, tinha furado lá quase 300 metros e era nosso operador na época, muitos anos atrás, quando era de outra empresa, furou. E dele chegou para nós e falou, cara, eu furei aqui do lado, dá quase 40 metros de onde a gente está hoje e não deu água. Então, não vai dar água aqui. Eu falei, não, mas a gente fez estudo e vai dar água. E nosso operador, não tem chance da água. Eu furei aqui do lado, tá até lá a pilha de terra lá. Eu falei, não vai dar água, fique tranquilo. E daí a gente furou, foi 100 metros. E deu, mais que a vazão que precisava, assim. Daí, nossa, eu não acredito, tal. Então foi assim, bem... Inclusive o pessoal da churrascaria viu. Não, agora a gente quer que vocês venham aqui fazer estudo pra gente. Então, assim, foi um desafio e supriu a matéria-prima. Hoje a matéria-prima é a água, a matéria-prima da concreteira. E manutenção? Como é que funciona? A manutenção, ela tem um ciclo ali a gente fala ali, a gente passa para o cliente ali a cada 2 anos, a cada 1 ano, as manutenções que você tem que fazer, tem que fazer uma limpeza no poço, tem que verificar o equipamento. Hoje a gente tem, às vezes, tem locais que a pessoa tem o poço por muito tempo e a água interna dele vai baixando, ou seja, tá diminuindo a vida útil do poço. Então, é até a gente tem um sistema que a gente instala no poço, que é uma telemetria, que a gente consegue saber onde que está a água dentro do poço, como é que está funcionando a bomba, se ela quantas horas ela está trabalhando, qual vazão que ele está tirando também, se está na expectativa. Então, a gente consegue ir num sistema que a pessoa vê no celular. E qualquer problema que dê, ele manda um alerta. Então, você tem um controle ali e, assim, consegue fazer uma manutenção preventiva e não corretiva. Então, principalmente quem depende disso para trabalhar em uma indústria e não pode parar com a água, eles precisam saber se o problema está acontecendo muito antes
depois do problema E custo instaurado. disso? O cara que coloca o poço de 50 mil, ele sabe que a cada 2 anos vai fazer essa manutenção com vocês, isso? Ou Manutenção com nós, ou com outra empresa. É livre dele, mas assim... Pra ter uma ideia. O custo ali de um poço ali, fazer uma manutenção, fazer uma limpeza ali no poço, que é o que precisa fazer, caso ele não esteja dando problema, no poço, fazer uma limpeza, vai gastar uns 3 mil reais no máximo ali, fazer uma manutençãozinha, tirar a bomba e fazer uma limpeza. 5% então, do investimento, algo nessa faixa. A cada 5 anos é possível que precise trocar a bomba, que a bomba, ela, assim como um motor de carro, ela tem que ser trocada. Depende do uso também. Tem clientes que a gente vai, ele fala, olha, faz 20 anos eu nunca troquei a bomba. Porque ele não usa muito, né? É uma chácara, por exemplo, que ele vai aos finais de semana. Ele não tá usando muito esse poço, por isso a bomba também não vai ser muito Problema utilizada, né? mecânico de qualquer Agora, um cliente que usa todos os dias uma leiteria, uns 5 anos, mais ou menos, a vida útil da bomba, que daí tem que fazer bastante, a troca. sabe? A gente tem clientes que usam ali 20 horas por dia o poço. 20 horas trabalhando ali, a bomba de 10 em 10 horas, quase a fio ali. E até engraçado, né, Dol? A gente pensa, antigamente que a gente não trabalhava com poço, eu pensava poço aquele buraco da vovó, que era, sabe, aqueles poços antigos, né? Também. E aí, hoje em dia, a gente vê o tanto de tecnologia que tem, né? Telemetria para você medir o poço, acompanhar o poço, para identificar onde tem água, tem a sondagem geofísica. Então, como é diferente, né? Hoje a tecnologia, ela mudou tudo. Pode remeter a algo antiquado, mas ao contrário, né? Moderno, né? Moderno. Uma última, eu sou curioso, eu ficaria aqui 10 horas perguntando, porque eu tenho um monte, mas uma última dúvida, assim, o poço perfurou, comecei a usar, corre o risco de, com um determinado tempo, acabar a água dali e ter que aprofundar ou mexer? É muito raro. Raro. Quando a gente faz o poço, a gente faz um teste nele, que é um teste de vazão, que é o quanto que ele baixa quando você está trabalhando. Então, ele está parado, o poço está cheio de água. Quando você começa a trabalhar a bomba, ela baixa até uma altura. Então a gente faz isso e depois, quando termina esse teste, quanto que ele recupera. Então, com isso é possível saber se o poço é um poço que tem recuperação ou não, ou ele é um poço que só baixa e não recupera. Certo. Então você consegue prever se teu poço, não, ele está legal, ele está funcionando bem, não está apresentando indícios. Tem locais que a gente está fazendo um acompanhamento que essa empresa tem histórico. Disse exatamente isso. Olha, nosso poço há 10 anos atrás estava aqui, agora passou mais 4 anos, ele está aqui, agora passou mais 2 anos e atualmente ele está aqui e a gente está sabendo que está chegando próximo do final do poço e ou vai ter que afundar mais ou vai ter que furar Mas um novo poço. Mas é raro essas situações. Com o tempo ele tem uma tendência, depende do tanto que você usa também. Será que você usa mais do que ele consegue recuperar ou você faz um uso consciente ali? Então, existem esses casos. Por isso que é importante fazer o teste de vazão no ato da perfuração para entender bem quanto que o poço está produzindo. Legal. Para você não superexplorar o poço, às vezes usar muito mais do que ele está produzindo. Claro. Né? E aí existem ações que a gente pode tentar fazer para que isso não ocorra. Como, por exemplo, jogar um jato de ar compressor para tentar desobstruir ali os canais, né? As fissuras que podem estar obstruídas. Às vezes, para a gente entender melhor o que está acontecendo no poço, a gente pode fazer, colocar uma câmera dentro do poço para entender como que ele está lá dentro. Então, existem ações que a gente pode tentar fazer para reverter essa situação. Entendi. Mas também não são garantias de que, de fato, isso vai voltar a recuperar o poço. Quando ele diz de fazer esse teste, o teste de vazão, nada mais é que a gente deixar o poço aberto, a torneirinha aberta, o tempo todo, durante 24 horas, e a gente ir medindo como que, o quanto que está saindo, como que ele está trabalhando. Onde que ele estabiliza, onde que você pode dizer para o cliente que ele ficou 24 horas a fio e não baixou daquilo ali. Então, assim, você tem a segurança que daquela altura ele não baixa, pode usar. Legal. Então, esse é o teste que a gente faz no poço para ser. Mas pode acontecer. A gente viu acontecer um poço de 1 ano e meio diminuir bastante vazão. Um poço, de 300 poços que a gente fez aí quase, um poço ele diminuiu vazão realmente significativo, assim. Foi o único que a gente viu, assim. Que às vezes é uma questão de onde que vem aquela água que ela não está conseguindo retroalimentar o poço. Mas existe sim uma possibilidade, ela não é nula.
Tá. Né? Óbvio que quando a gente trabalha com água de aquífero, a proporção disso acontecer é bem menor. Acaba acontecendo muito mais quando é de lençol freático, porque o lençol ele depende da chuva para abastecer. Então, a gente está falando de poços semi-artesianos, que são mais abastecidos por água de lençol. Agora, a água do aquífero, acaba que muitas vezes, lá embaixo, o veio que foi pego, ele acabou com o tempo diminuindo a vazão lá de baixo. E aí, isso não tem como a gente prever. É que nem um enfermeiro, quando vai tirar sangue nosso no hospital ali, que vai pegar uma veia, opa, essa veia aqui tá com pouco sangue, vou pegar outra veia aqui. É quase isso. É quase isso. Se for alguém que não sabe bem, ele vai te machucar um Pegou monte. Pegou a veia errada. E assim, o sistema do estudo que a gente faz é bem similar a esse. Você fazer um exame e a pessoa saber, aqui na lateral, vou fazer a cirurgia aqui. Não vou abrir inteira a barriga dele para ficar procurando onde consigo achar. Então, ele é bem incisivo. Mas existe mais diversos, assim. Tem poço que sai água, sai quente. Já aconteceu de água termal, você acredita? Ali, é mesmo? A água sai ele quase 38 graus. Assim. Também. Puta, será que o meu lá é termal? Você acredita? Em Candói, a gente tem um produtor que ele era de suinocultura, que ele cria água para os porcos. E agora ele não sabe mais se ele vai continuar lidando com porcos ou se ele vai abrir um termas, porque ele deu tá água fazendo? termal. Ele joga numa caixa d'água, porque fica um tempo lá para resfriar essa água, para mandar para os porcos. Então ele tem que... Para ele está sendo trabalhoso trabalhar com essa água quente. Mas você sabe que é uma mina de ouro, né? Eu tive na Costa Rica na semana passada, eu fui numa região vulcânica, uma cidade chamada La Fortuna, que é entupida de termas. Né? Tem um monte de termas, né? Eu acho que tem a ver com a atividade vulcânica ali, né? E é isso, eu acho que são aquíferos quentes, né? E aí você vai em termas naturais, água 40, Pelando. 50, água de lugar que você não pode... Não dá pra entrar. É difícil de entrar. O corpo acostuma, que coisa, né? E tem águas bem frias também. Você chega ali uma água com um grau normalmente bem a água de congelante. poço ela já é mais gelada, Água né? de poço da avó é gelada. Já é gelada. Gente, adorei conversar com vocês, obrigado. Puxa, super bacana. Eu já acho que falei algumas vezes para Fernanda assim que volte e meia até involuntariamente eu falo de vocês, porque eu acho muito legal assim, a tecnologia. Eu sou apaixonado por tecnologia para resolver o problema real, né, e concreto que é a água. E a gente sente isso dos nossos clientes, a felicidade que Imagina. Você entregar a água ali assim, ainda mais para quem não tinha água e tem uma fonte de água o cara ali. é o produtor lá, nunca, Nossa, né? é uma alegria, assim, chama o pessoal, chama parente, chama tudo para ver ali a água, faz festa, porque assim, realmente é uma alegria, assim, é uma satisfação enorme, assim, é um serviço assim que a gente sente muito feliz e contente quando a gente realmente e entrega, né? Essa é a nossa proposta. E até quando dá errado, furou e não deu água, o cliente sai contente que a gente cumpriu o combinado. Falou, olha, não, legal, vocês honraram aqui, realmente não aconteceu. Então, assim, a gente sempre sai feliz, independente do resultado ali. A gente sempre quer acertar, mas até quando erra, a gente cumpre ali e os dois lados saem ali contentes ali que... A gente cumpriu o combinado. Um orgulho para a Ibix ter a Hidroponta dentro do ecossistema nosso aqui. E obrigado por vocês compartilharem hoje com toda a nossa rede aqui a tecnologia, a proposta de valor, o modo de funcionamento. Foi uma aula, né, de perfuração, né, de água, de tecnologia, de poços artesianos. Gente, obrigado, Fernanda. Eu que agradeço pela disposição, por estar aqui conosco. Gosto muito de participar do sistema, acho que é muito válido para Ponta Grossa, precisava de um local como o de vocês. Vocês são super mentes inovadoras, como eu estava conversando aqui com a Maria. Parabéns mais uma vez, a gente gosta bastante de participar do ecossistema Imbix. Obrigada. Obrigado. A gente fica bem contente em estar dentro aí e também o que o Imbix nos proporciona, conhecimentos, treinamentos, às vezes parte bancária, que esse dia a gente teve um treinamento aqui de fomento, então eu achei super legal, assim, do tanto de coisa que você traz para nós, né, e a gente consegue aí ter um outro olhar para a empresa e ter também outras empresas que podem nos auxiliar
com o nosso dia a dia. Então a gente está bem contente de estar nesse Importante ecossistema. A gente catalisar e todo mundo aprender juntos, né? Sim. Tal como eu e todos vocês hoje aprenderam com uma lição, uma aula aí da Fernanda do Diego da Hidroponto. Gente, me despeço aqui porque estão me dando sinal aqui que acabou e eu falo bastante. Muito obrigado, espero também que você tenha gostado. Fique conosco aqui. Valeu, um abraço.